Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvia. Vamos iniciar agora, né, mais uma aula de cálculos em farmacologia. Lembrando que é cálculos em farmacologia 2, tá? E essa é a aula de número 2, tá bom? Presta atenção aqui na ponta do meu mouse. A gente vai ter alguns conceitos que talvez vocês já saibam, mas é sempre bom a gente estar revisando e aprendendo coisas novas, tá bom? Então vamos lá, ó. Hã, primeiro, né, vamos falar aqui de gotejamento de soro. Hoje a aula é de gotejamento de soro, tá bom? Eu sei que vocês estão carecas de saber o que é gotejamento de soro, mas assim, a terapia medicamentosa, gente, quando ela envolve gotejamento, ela não fala só especificamente de soro, tá? Ela fala também de medicamentos. Por exemplo, eu posso ter um medicamento, por exemplo, o Cefepime, que é um antimicrobiano, que ele obrigatoriamente ele tem que ser diluído numa bolsa de 100 ml e tem que correr no máximo em 20 minutos. Então, assim, eu tenho diversos medicamentos que são exclusivos para gotejamento. Então, eu tenho que entender que gotejamento não é exclusivo apenas de soro, tá? Por isso, vamos lembrar aqui, ó. A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado do paciente, utilizada ao longo dos anos na cura de doenças. Ainda que na maioria dos serviços essa tarefa seja realizada por bombas de infusão, porque não é só bombas de infusão, tá? Tem medicamentos, a bomba de infusão geralmente ela é disponível, né? Ela é mais acessível para um paciente que esteja numa UTI do que, por exemplo, de um paciente que esteja numa clínica médica, tá? E dependendo do medicamento também. Ó, então assim, tarefa seja realizada por bombas de infusão, todo profissional de enfermagem deve saber realizar o cálculo de gotejamento. Sim, cálculo de gotejamento, gente, cai em concurso, cai em prova, sempre vai ter um maldito de um cálculo de gotejamento lá. Então, assim, você tem que saber as fórmulas. As fórmulas são do capiroto? Não, né? Fórmula é decoreba, você tem que decorar, não é só aprender, é decorar para poder lembrar lá na frente, tá? Ó, é importante lembrar que o cálculo de gotejamento é utilizado tanto para soluções de hidratação quanto para soluções medicamentosas. O cálculo de gotejamento de infusões é um dos procedimentos mais comuns na prática profissional e também é um assunto mais cobrado em provas de concurso e processos seletivos. Algumas soluções, se infundidas rápido demais, podem levar à parada cardíaca, é verdade? Sim. Temos um exemplo aqui, a reposição de potássio. O potássio, o cloreto de potássio, ele é um eletrólito muito comum em soroterapia. Você já deve ter visto aí paciente internado que vai lá um soro de 500, fisiológico glicosado, 2 ampolas de cloreto de sódio e uma ampola de potássio, né? Quando corre rápido demais o potássio, ele além de causar um ataque uma bradicardia, perdão, tá, ele causa uma sensação de sufocamento. Você como, paciente, você provavelmente alguma vez já foi tomar soro na vida e ficou olhando para aquele gotejamento, gota, 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 e de repente você fala assim: "Ah, quer saber? Eu vou abrir essa rodana". E você vai lá e mexe na rodana do equipo, que você não deveria fazer. Você não sabe qual é a substância que tem lá dentro, né, e aquilo pode te causar mal, ou já te fez passar mal. Às vezes você abre um medicamento, por exemplo, tem Buscopan lá dentro, corre tudo de uma vez, te dá uma hipotensão, sua vista fica turva e você desmaia, né? Nós, como profissional de saúde, a gente deseja que você morra, né? Porque quem mandou você mexer no raio da rodana que estava lá quieta? Mas não, você achou que você podia. Eu tenho que tomar cuidado. O cloreto de potássio, quando ele é reposto em horas. Então, assim, geralmente a gente põe ele em bomba de infusão, mas às vezes não tem bomba suficiente para pacientes. Então, a gente coloca ele numa bureta e controla o gotejamento, porque além de queimar muito na veia, ele pode levar à parada cardíaca, né? Lembrando que o cloreto de potássio é uma das substâncias que é utilizada, por exemplo, para poder fazer eutanásia em animais e em pessoas. No Brasil, a gente não tem a eutanásia em pessoas, né? A gente tem o que a gente chama de M1, M2, M3, M4, M5. Mas isso não significa que são níveis de sedação, tá, gente? Não é uso de cloreto de potássio, ó, Deus que me livre. Mas o que acaba acontecendo é que o cloreto de potássio ele é utilizado principalmente em idoso. Então eu tenho que tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos lá.
Antes, né, de começarmos, o que que a gente deve saber? Que eu tenho equipo de microgotas, que equivale a 3 gotinhas, né? E eu tenho equipo de macrogotas, ou também chamado de gotas. A gente vai chamar ele aqui de gotas, tá? Então, uma gota do equipo de macrogotas equivale a 3 gotas do equipo de microgotas. Qual que é a principal diferença? O bico dosador. Geralmente o de microgotas ele aparenta que ele tem uma pontinha de ferro ou ele pode ser mesmo de plástico, enquanto o de gotas ele não tem essa ponteira, né? Ele é mais aberto, o que permite o gotejamento mais amplo, né? Ou a formação da gota maior, tá? Vamos lá. Então, antes de começarmos a controlar o gotejamento de soro, para realizar o cálculo de gotejamento de soro, devemos sempre aplicar as fórmulas de gotejamento. Existem 4 fórmulas, 2 para hora e 2 para minutos. Ponto. É isso que você tem que decorar, tá? Lembrando que aqui, ó, o G e o microgotas, eles fazem parte da fórmula. Eles são variantes, tá? Eles trocam de lugar. Então, ó, se eu estiver falando de um gotejamento em horas, eu vou ter que usar gotas, que é igual a volume sobre o tempo vezes 3, tá? Se eu estiver falando de gotejamento em microgotas em horas, eu vou ter que usar microgotas, que é igual a volume sobre tempo. Se eu estiver falando de gotejamento em minutos, então eu vou ter que usar gotas, que é igual a volume vezes 20 sobre o tempo, ou microgotas, que é igual a volume vezes 60 sobre o tempo. Onde, presta atenção, tanto gotas, quanto microgotas, quanto volume e tempo são variantes. Eles podem ser trocados, tá? Enquanto a regra do vezes 3, vezes 20, vezes 60, os numerais não mudam, eles são constantes. Isso quer dizer que eles sempre vão permanecer na fórmula, independente da minha vontade, tá? Então, esses números, ó, vezes 60, vezes 20, vezes 3, ele se mantém na fórmula. Já gotas, microgotas, volume e tempo, eles podem mudar ou não, certo? Vamos lá. Vamos ao cálculo. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma prescrição. A prescrição, gente, você tem que interpretar. Não adianta eu virar para vocês aqui e falar assim, ó, isso é isso é aquilo, isso é aquilo. Se você não tiver uma visão, né, pega a visão do negócio, interpreta o negócio, né? Por isso que eu falo que a leitura ela é fundamental. Pega um livro e começa a ler o livro, ele te leva para o mundo imaginário. Quando você lê aqui, ó, você tem que imaginar o que o paciente vai receber, tá? Então, ó, presta atenção. Um paciente deve receber um soro fisiológico de 0,9% de 100 ml, né? Ou 100 não, 1000 ml de 6 em 6 horas, tá? Pergunta-se quantas gotas e microgotas eu devo controlar por minuto, tá? Então, ó, leia. O paciente que tá lá deitadinho tem que receber um soro de 1000 ml. Esse soro tem que correr a cada 6 horas. 1000 ml a cada 6 horas. Pergunta-se quantas gotas e microgotas eu devo controlar por minutos. Eu estou falando dos dois equipos, ó, micro e gotas, tá? Vamos lá. Primeira coisa, identifico o meu volume, né? Primeiro, qual que é o meu volume? 1000 ml, tá? Identifiquei o meu volume. Vou identificar o que agora? O meu tempo, ele pode estar em minutos ou em horas. Nesse problema aqui, ele está em quê? Em horas. Ele está falando para você que a cada 6 horas você tem que colocar um soro, tá? E aí vem a terceira questão. Ele quer saber, ó, em gotas e microgotas, são as fórmulas que você vai utilizar. Se é a fórmula de gotas ou se é a fórmula de microgotas. Então, você tem aqui, ó, 3 informações. Você tem o volume, a hora, né, que é o tempo, e você tem aqui o tipo de gotejamento desejado, certo? Então vamos lá. Controlar por minuto é isso que muita gente acaba se perdendo. Controlar por minuto não significa que a fórmula é em minutos, não. Se fosse aqui, ó,
né, por tempo, estaria aqui, ó, nessa informação e não aqui. Ele quer saber quantas gotas você tem que controlar por minuto, né? Em 1 minuto vai pingar 20 gotas, 30 gotas, 60 gotas. Isso é o que ele está te pedindo. Então não confunda esse gotejar por minuto com o tempo, tá? Senão você vai comer bola. Vamos lá, tá? Vamos resolver o cálculo, ó. Prescrição, né? Então, a mesma prescrição, ó. Um paciente deve receber um soro fisiológico de 0,9% de 1.000 ml a cada 6 horas. Pergunta-se quantas gotas e microgotas devo controlar por minuto. Primeiro, né? Eu tenho a fórmula de horas, que é volume sobre tempo vezes 3, e eu tenho a microgotas, né? Então, é gotas e microgotas. A de gotas, volume sobre tempo vezes 3, microgotas, volume sobre o tempo. Vamos resolver primeiro o quê? De gotas, ó, ele tá pedindo de gotas. Gotas é o número que eu quero, então isso daqui eu vou manter. É igual ao volume, meu volume é de 1.000, ó, 1.000, tá? 1.000 ml, substituo o V. O tempo é 6 horas, isso quer dizer que aqui no tempo eu vou colocar 6, tá? Não vou colocar 6 vezes 6. Eu tô dizendo que meu soro tem que entrar a cada 6 horas, certo? Vezes 3 é a minha constante, então é da fórmula, eu não mudo. Vamos à conta. Então, gotas vai ser igual a 1.000. Tenho que resolver essa equação aqui primeiro. Lembrando que isso daqui é uma regra matemática. Então, 6 vezes 3, 18. Quando eu dividir 1.000 por 18, vai dar 55,5. Lembrando que 55,5 não é um volume gotejável. Então, eu sou obrigada a usar a lei do arredondamento. Então, ó, presta atenção. Deu 55,1, 2, 3, 4, 5, vai ser 55. Eu vou puxar o número para baixo, tá? Agora, se der 55,6, 7, 8, 9, eu vou puxar e fazer o arredondamento para cima. Então, nesse caso, seria 56. Aqui, ó, eu sou obrigada a colocar o símbolo de aproximadamente. Porque se eu coloco 55 gotas de uma vez, o meu problema está errado, porque não foi isso que deu. Ele deu 55,5. Aproximadamente 55 gotas, tá? Então, em gotas, para controlar, né? Para o volume aqui de 1.000 entrar de 6 horas, eu vou ter que colocar 55 gotas. Já em microgotas, vou usar a fórmula de microgotas, que é microgotas, que é igual a volume dividido pelo tempo. Meu volume, 1.000, meu tempo, 6. A microgota, gente, ela é muito mais simples. Eu vou só ter que dividir 1.000 por 6. E vai dar 166,6. Microgotas, né? 166,6, aproximadamente 100, 100 167 microgotas. Por que 167? Porque a minha casa, depois da vírgula, passou de 5. Então, eu arredondo para um número maior, que é o 6, tá? Então, ó, o 6 não, perdão, o 7, 166, 167. Então, só para vocês poderem entender, o arredondamento ele é necessário e eu preciso colocar toda vez que tiver vírgula, certo? Para divisão de soro, você não precisa ficar andando com a casa, tá bom? Até a segunda casa. Não. Depois da divisão, quando você faz a divisão, inclui, se não deu um número exato, você teve que colocar vírgula, colocou a vírgula, faz só a primeira casa, porque o restante é arredondamento. Então, você não precisa ficar fazendo 166,6666. É uma dízima periódica, gente. Então, assim, não façam isso, certo? Ó, então aqui ele mostra, né, do gotejamento de gotas, como que foi feito, certo? E do microgotas, a substituição dos valores, né? A divisão e o arredondamento. Vamos para outro exemplo, ó. O médico prescreveu 250 ml em 4 horas. Pergunta-se quantas gotas devo controlar por minuto. Não é fórmula de minutos. Ele está dizendo que a solução vai correr em quê? Horas, tá? Qual que é a fórmula que eu vou usar? Opa, peraí, eu vou na de horas. Agora eu tenho que ver qual é o tipo de gotejamento que o médico está me pedindo. Peraí, ó, gotas. Então, ó,
volume 250, tempo 4 horas e o tipo de gotejamento é em gotas. Vou substituir pela única forma que é em horas e em gotas, que é a primeira. Gotas vai ser igual a volume dividido pelo tempo vezes 3. Quem é meu volume? 250. Quem é meu tempo? 4 horas. Gotas, né? Vai se manter aqui a variante não, a constante vezes 3 para na fórmula de gotas, tá? Gotas vai ser igual a 250, né? Dividido por 4 vezes 3 dá 12. E isso vai me dar o volume de 20,8. Lembrando que 20,8 não é um volume gotejável. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que fazer o quê? Arredondar. Então, o volume de gotas de 20,8 vai ser aproximadamente 21 gotas por minuto, ok? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui de gotejamento, tá bom? Vamos começar a entender, ó. Peraí, deixa eu puxar aqui para cima todas as informações. Ó, a prescrição. A prescrição foi de um soro glicofisiológico, né? Ou soro fisiológico. Eu inverti aqui, tá, gente? Mas é glicofisiológico. 100 ml em 2 horas. Então, ele tem que ser de 100 ml em 2 horas. Pergunta-se quantas microgotas eu devo controlar por minuto. Peraí, ó. Tenho 3 informações. É 100 ml, tem que correr em 2 horas, então só pode ser a fórmula de horas. E o tipo de gotejamento é o quê? Microgotas. Então, ó, fórmula de hora, gotejamento, microgotas, fórmula de microgotas. Copio a fórmula. Microgotas vai ser igual a volume sobre o tempo. Vou substituir as minhas variantes, né? Então, 100 no volume, né? 2 horas no tempo. E quando eu divido 100 por 20, vai me dar 50. Aqui, ó, ele já deu o volume de gotas exato. Eu não preciso fazer arredondamento. Isso quer dizer que a minha resposta seria: devo controlar 50 microgotas por minuto, certo? Então, ó, sempre eu tenho que olhar as informações, tá bom? Terceiro exemplo, ó. Uma criança recebe uma determinada medicação que foi diluída em 100 ml de soro fisiológico. Estou falando de medicamento que foi diluído, né, em um solvente. Aqui está dizendo, ó, 100 ml. Quem foi meu solvente? 100 ml de soro fisiológico. E deve ser infundido em 30 minutos. Olha só, né? Ele pergunta quantas microgotas eu devo controlar por minuto. Vamos lá, né? Primeiro, qual que é o meu volume? 100 ml. Segundo, qual que é meu tempo? É 30 minutos. Ele está dizendo agora que são em 30 minutos. Ele não está falando hora. Presta atenção nisso. Aí ele diz que tem que ser microgotas. Então vamos lá. A fórmula de minutos para microgotas, né? Eu vou ter que pegar primeiro fórmula de minutos e microgotas, que seria microgotas é igual a volume vezes 60 sobre o meu tempo. Então, ó, microgotas vai ser igual a volume vezes 60, que é uma constante, dividido pelo meu tempo. Vou substituir. 100 é o meu ml vezes 60 a minha constante, tá? E o tempo é 30. Então, vai ser, resolvo primeiro a multiplicação, 6.000 dividido para 30. E isso daí vai me dar 200 microgotas por minuto. Também não precisei realizar o aproximadamente, né? O arredondamento. Então, ó, gotejamento, ok, certo? Eu sempre tenho que olhar o que o problema está me dizendo. Interpretem, gente. Comecem a buscar as informações dentro do problema, certo? Ó, gotejamento, vamos lá, vamos entender também, ó. Um adulto recebe uma determinada medicação que foi diluída em 200 ml de soro glicosado, tá? E deve ser infundida em 1 hora e 30 minutos. Pergunta-se quantas gotas devo controlar por minuto? Aqui tem um pega, né? Pega rapaz, como diz minha mãe. Eu não trabalho em fórmula de horas, tá? Com número quebrado. Ou a hora ela é inteira, ou senão eu vou ter que transformar ela em minutos. Presta atenção. Se aqui não fosse 1 hora e 30 minutos, se fosse apenas 1 hora,
tá? Aí eu usaria a fórmula de horas. Mas ele está dizendo que é 1h30. Isso quer dizer que eu sou obrigada a transformar 1h30 em tudo em minutos, certo? Então, ó, vamos lá. Eu tenho o meu volume, eu tenho o meu tempo e agora eu tenho o tipo de gotejamento que eu quero. Se você identificou no tempo minutos, vai ser minutos, certo? Então, ó, fórmula de minutos, né? Para qual? Para gotas. Então, eu vou na primeira fórmula, que é de gotas. Volume vezes 20, né? Que é a minha constante, dividido pelo meu tempo. Então, gotas vai ser igual, né? A 200, que é o meu volume, vezes 20, que é a minha constante, e o tempo, 1h30. 1 hora tem 60 minutos, mais 30, 90, né? Então, eu vou ter 4.000 dividido por 90, certo? Então, ó, toda vez que eu fizer essa conta, né, eu tenho que lembrar que eu vou ter que colocar o meu tempo, que mesmo que ele foi dado em horas aqui, eu vou ter que transformar ele em minutos, porque ele é 1 hora quebrada. Então, essa divisão aqui, ó, vai dar 44,4. Aqui eu preciso aproximar. Baixou aqui, ó, não está no 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Depois da vírgula, eu vou puxar a casa para baixo. Então, vai ser 44 gotas por minuto, certo? Vamos mais um exemplo. Não buga não, gente, fica comigo, porque aqui o negócio é louco, tá? Buga não, ó, faz o cálculo matemático aí. Vamos lá. Exemplo de volume. Então, ó, a gente estava fazendo gotejamento. Agora a gente vai ver quando a fórmula ela não perde gota, ela te dá a gota, mas você tem que calcular o quê? O volume que você não tem, tá? Então, ó, foi prescrito para um paciente um soro fisiológico, não tem volume, ele está dizendo que é só soro fisiológico, de 4 em 4 horas, onde se deve controlar 42 gotas por minuto. Você tem que controlar 42 gotas por minuto. A pergunta do problema é qual é o volume que você não tem. Então, você não tem o volume. Que fórmula que eu uso? A de horas. Meu Deus, o Google está respondendo aqui, gente. Peraí. Eu uso a fórmula de horas ou de minutos, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos primeiro para nossas informações, ó. Primeiro, ele está dizendo que é de 4 em 4 o quê? Horas. Aqui você já mata que você tem que usar a fórmula de quê? Horas, tá? Ele está te dando, ó, o número de gotas. Então, isso quer dizer que você tem que usar a fórmula de gotas. Então, a fórmula que você vai usar é a de gotas, certo? Então, para determinar o quê? O volume que você não tem, ok? Então, ó, qual das fórmulas eu devo usar? A de horas, certo? Acertou quem disse horas aqui, né? Qual agora, dentro da fórmula de hora, qual que eu devo escolher? A de gotas ou microgotas? Acertou quem disse gotas, né? Então, todas as informações foram passadas aqui. Então, a gente vai fazer agora o problema, certo? Resolve o problema aí comigo, ó. É o mesmo problema. Foi prescrito para um paciente um soro fisiológico de 4 em 4 horas, onde deve-se controlar 42 gotas por minuto. Pergunta-se qual é o volume. Então, ó, primeiro, né, pego a fórmula, copio ela. Gotas vai ser igual a volume sobre o tempo vezes 3. Lembra que eu falei lá no começo? Gotas participa da fórmula. Você obrigatoriamente tem que colocar gotas aqui, tá? Então, ó, qual que é o número que eu tenho? Eu tenho 42 gotas. Então, no lugar onde está o G, eu vou colocar 42, que é igual o volume que eu não tenho, que é o que eu estou tentando determinar. Então, eu vou ser obrigada a pegar o volume, tá? Para colocar aqui. Então, é a variante que eu não tenho, vai se manter aqui. Mas eu tenho o número de horas, ó, é em 4 horas e a minha constante, certo? Embaixo do 42, por ser uma equação matemática, gente, eu vou ter que colocar um 1 obrigatoriamente, tá? Por quê? Porque o volume ele vai ter que multiplicar em regra de 3, né? 42 vai multiplicar com 4 vezes 3, enquanto o volume vai multiplicar com 1, certo? Então, toda vez que não tiver nada aqui embaixo de uma fração, é sempre o número 1. Vamos lá, ó. Então, primeira regra de 3, volume vezes 1, volume vezes 1, né? E
42 vezes 4, 4 vezes 3. 42 vezes, abro a equação, 4 vezes 3. Se você quiser fazer direto, você pode colocar 42 vezes 12, mas aqui eu tô te mostrando como montar corretamente. Não que direto não esteja correto, tá? Então, vai ser volume vezes 1, né, na regra de 3, e 42 vezes 4,3. Volume vezes 1 vai ser igual a 42 vezes 12, porque eu realizo essa multiplicação aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Ó, 42 vezes 12 dá 504. Então, vai ser volume vezes 1, que é igual a 504. Só que o 1, ele está multiplicando do lado do volume. Isso quer dizer que ele vai ter que passar para o lado de lá dividindo. Só que qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo. Então, para determinar o volume, eu passei o 1 para cá. Poderia ser 2, tá, gente? Se aqui tivesse 2, por exemplo, você ia ter que dividir 504 por 2, né? Aí esse número aqui ele ia modificar. Mas toda divisão que é feita pelo número 1 dá ele mesmo. Então, o volume do meu soro, né, é de 504 ml, tá? Vamos para outro exemplo. Ó, né? Vamos lá. Ó. Foi prescrito para um paciente um soro fisiológico, né, de 3% de 40 minutos. Então, o soro tem que correr em 40 minutos, onde se deve controlar 60 microgotas por minuto. Pergunta-se qual que é o volume desse soro. Então, ele está querendo o quê? Volume. É isso que ele está me perguntando. Ele não sabe quantos ml esse soro tem. Então, ó, vamos lá. Vamos identificar. Ó, esse 1 aqui subiu porque ele é da fórmula, tá? Eu não consegui tirar ele daqui, ele não vai me encher o saco. Então, ó, primeiro, ele está me dizendo que o soro tem que correr em 40 o quê? Minutos. Isso está dizendo que a sua fórmula vai ser de minutos, tá? Outra coisa que ele tá te falando, ó, né? 60 microgotas. Então você já sabe que é de minutos e microgotas. E ele quer saber o quê? O volume do soro. Então, ó, qual das fórmulas você vai utilizar? Acertou quem falou? Minutos para microgotas, certo? Então vamos lá, vamos copiar a fórmula. Microgotas vai ser igual a volume vezes 60 dividido pelo meu tempo. Vamos trocar aqui as informações, né? Então, tudo que for variável, né, que é variante, que tem como ser substituído pela informação, será substituído. Então, ó, primeira coisa que eu substituí, né, 60, porque 60 microgotas vai entrar no lugar de microgotas, certo? O volume eu não tenho, é o que eu estou buscando. Vezes 60 é a minha constante, então ela não muda. Mas o tempo eu tenho, ó, 40 minutos, né? O que que eu faço? Eu faço a regra de 3, né? Então, 60 multiplica com 40, tal que o volume vezes 60 vai multiplicar com 1. Então, ó, volume, abre parênteses, 60 vezes 1, porque o 60 multiplica com 1, vai ser igual a 40 vezes 60, que é essa regra aqui, né? Eu multiplico em cruz, ok? Aqui, ó, volume, né? Então, 60 vezes 1, 60. 40 vezes 60 dá 2.400. Se eu fizer a divisão de 2.400 por 60, vai me dar um volume de 40 ml. Então, ó, nessa fórmula aqui, né, o volume para correr em 40 minutos é de exatamente 40 ml, ok? Vamos para outra. Olha só, loucura, né? Foi prescrito para um paciente, né? Foi prescrito para um paciente, ó, um soro fisiológico a 3% para correr em 2 horas e 40 minutos, onde deve-se controlar 80 gotas por minuto. Pergunta-se, né? Qual é o volume do soro? Ele está querendo volume. Então vamos lá, vamos identificar as nossas informações na prescrição. Primeira informação, 2 horas e 40 minutos. Aqui você já mata. Tá dizendo que é 2 horas e 40 o quê? Minutos. Não trabalho com hora quebrada. Quer dizer que eu vou ter que transformar 2 horas e 40 minutos num minuto só, certo? Segunda coisa, ó. Vamos lá. Tá dizendo que é 80 gotas por minuto. Peraí, então a fórmula é de minuto e trabalho o gotejamento em quê? Gotas. Então a sua fórmula que você já mata vai ter que ser de minutos e que contém o quê? Gotas. Para você determinar o seu
tempo. Então, eu tenho duas fórmulas, hora e minutos. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? A de horas, ou a de minutos, perdão, tá? Porque a de horas ela vai sair. Então, ó, vamos copiar aqui, ó. Gotas, porque ele tá dizendo que são 80 gotas, né? É igual a volume vezes 20 sobre o tempo. Por que que é a fórmula de minutos? Porque eu vou ter que transformar 2 horas e 40 minutos em 160 minutos, certo? 2 horas, 120 mais 40, né? Minutos, 160. Então, ó, 80 gotas no lugar de gotas, certo? Então, ó, 80 gotas no lugar de gotas, que vai ser igual a volume vezes o volume que eu não tenho, vezes 20, que é a minha constante, e a minha hora que eu já transformei, 2 horas e 40 e 160. E embaixo do 80 não tem nada, tem 1, né? Vou dar continuidade. Multiplico em regra de 3, né? Volume. Então, volume que multiplica aqui com 1 vezes 20 vai ser igual a 160 vezes 80. Então, ó, fazendo essa conta, né? 20 vezes 1, volume vai ser igual a 20, né? Que é igual a 160 por 80, 12.800. Dando continuidade, o 20 vai passar dividindo, então vai ficar 12.800 dividido para 20. E isso vai me dar um volume de 640 ml. Então, o meu volume é de 640 ml, certo? Então, toda vez que o problema te perguntar volume, você vai usar a fórmula como se ele estivesse procurando, te perguntando o gotejamento. Você só vai substituir as informações que você tem, tá? Se ele tá te dando tempo, ele tá te dando volume, ele vai te perguntar o número de gotas. Se ele tá te dando o tempo e ele te dá o número de gotas, ele vai te perguntar o volume, tá bom? Se ele te dá o tempo, te dá. Perdão, se ele te dá o volume, te dá gotas, mas não te dá o tempo, ele tá procurando o tempo. Então vamos lá, tá? Agora a gente vai ver o exemplo, ó, quando ele busca o tempo, certo? Foi prescrito para um paciente, ó, 1,5, né, um soro de 1,5% fisiológico, no qual esse soro ele tem 600 ml, e ele diz que se deve controlar 30 gotas por minuto. E eu quero saber qual que é o tempo que esse soro vai ser infundido se eu controlar 30 gotas por minuto. Então, ó, vamos lá, informação. Ele me dá o volume, ele me diz que é gotas, 30 gotas por minuto, né? E ele quer saber o tempo. Então, ó, pensa aí, qual das duas fórmulas eu vou usar? A de horas ou a de minutos? Né? Porque ele não tá me dando tempo. Aqui, gente, tem um macete. Toda vez que o problema for trabalhar com tempo, você não vai usar a fórmula de minutos, você vai usar sempre a fórmula de quê? Horas. Vou repetir. Toda vez que tiver faltando tempo, você não vai trabalhar a fórmula de minutos, só a fórmula de horas, ok? Então vamos lá, ó. Vamos montar. Então eu tenho que saber, ó, 600 ml é o meu volume. Ele tá dizendo para mim que tá em 30 o quê? Gotas. Então a minha fórmula só pode ser a de gotas. Vamos lá? Ó, gotas, né? Que vai ser igual, gotas é igual a volume sobre o tempo vezes 3. Então, ó, presta atenção na tia. 30 é o meu número de gotas, coloquei gotas aqui, tá? Substituí no lugar onde estava escrito gotas, vai ser igual 600, que é o meu volume que ele deu. O tempo eu não tenho, então o tempo vai continuar como T vezes 3. Embaixo do 30 não tem nada, então eu vou colocar o número 1. Faço agora a regra de 3. 600 multiplica para 1, tal que 30 vai multiplicar para tempo vezes 3. Isso daqui, ó, vai dar essa montagem. Tempo vai ser, né? Vai multiplicar 30 vezes 3, que é igual a 600 vezes 1, ok? Então, ó, o tempo, né? 30 vezes 3 vai dar 90, que é igual o volume, né? O volume não, que é igual a 600 que foi multiplicado aqui. Fazendo isso, eu vou dividir agora. Então, 90 vai passar dividindo. 600 eu divido por 90. O meu tempo é de 6,66. E aqui começa a prestar atenção vocês aí, hein?
não buga. 6,66 não é 6 horas e 66 minutos, porque não existe 66 minutos, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer, ó? Presta atenção. 6 realmente vai ser meu número de horas. Então, tudo que tiver antes da vírgula vai ser o meu número de horas. Então, aqui nesse caso é 6 horas. Mas o 66 eu vou ter que transformar ele em minutos, porque ele não está sendo dado em minutos. Então, como que eu faço isso, né? Eu já sei que eu tenho 6 horas, mas falta determinar meus minutos. Então, ó, é regra. Então, eu vou pegar o 6,66 que eu tenho, vou tirar o número 6 da frente da vírgula, porque eu sei que ele é a hora, e vai sobrar para mim, quando eu tiro o 6, fica o zero no lugar. Então, vai ficar 0,66. Eu mantenho as duas casas depois da vírgula, que vai ser igual 0,66 vezes 60. Da onde que eu tirei 60? Uma hora tem 60 minutos, por isso que eu vou multiplicar 0,66 por 60 minutos. E isso vai me dar 39,6 minutos. Isso quer dizer o quê? Que agora eu tenho 39 minutos,6. Esse 6 aqui, ó, nada mais é, gente, do que os segundos que eu também terei que determinar. Então, ó, vamos lá. Agora eu pego, então, o 39,6, tá? Coloco igual, retiro o 39, porque eu sei que 39 é o meu número de minutos, certo? E vou ficar só com 0,6, que é igual a 0,6 vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos, tá? E isso vai me dar 36 segundos. Então, a minha resposta final é que o tempo é de 6 horas, que eu determinei na primeira conta, 39 minutos, que eu determinei na segunda conta, e 36 o quê? Segundos, tá? É trabalhoso pra caramba, mas eu tenho que fazer isso, certo? Quando que eu não vou fazer isso? Quando a minha hora der exatas, 8 horas, 7 horas, 5 horas. Aí eu paro aqui no tempo, porque eu sei que meu tempo é 5 horas. Mas se deu 5,02, você vai ter que refazer para poder chegar no número de minutos, ok? Então vamos lá. O tempo, né? Ainda um outro exemplo de tempo, ó. Foi prescrito para um paciente, né, um soro glicosado de 200 ml, onde esse deve controlar 22 gotas por minuto. Pergunta-se qual que é o tempo desse soro. Ele está perguntando em tempo, tá? Lembra, eu vou usar que tipo de fórmula, né? Então, ó, eu tenho as informações de volume, tá dizendo que é microgotas, mas ele quer saber o tempo. Não me interessa as informações aqui em relação ao tempo. Eu sempre vou usar a fórmula de horas. Eu só vou determinar se eu vou usar gotas ou microgotas. Aqui, ó, ele tá me dizendo que a fórmula é em microgotas. Então, eu vou usar a fórmula de horas para microgotas. Vamos montar? Ó, microgotas é igual a volume que divide o tempo, certo? Então, vamos lá. Vou substituir microgotas, né, por 22, vou colocar o meu volume, que é igual ao meu volume, que é 200. O tempo eu não tenho, lembra disso, não tenho tempo. Embaixo do 22 eu vou colocar o número 1. Por quê? Porque não tem nada e é uma equação matemática, tá? Isso daqui, vou multiplicar em regra de 3. Vou dar sequência, ó. T multiplica, né? O tempo multiplica com 22, tal que 200 multiplica com 1. Quando eu realizo a conta, ó, vamos lá. Tempo, né, vai ser igual a 200 dividido por 22. E isso vai me dar um tempo de 9,09. Lembrando que 9 antes da vírgula é o meu número de horas. Não esqueça, horas, tá? Vai sobrar quem? O 0,9, que é o minutos. Só que 0,9 eu tenho que transformar obrigatoriamente. Então, ó, eu já sei que 9 antes da vírgula é minha casa de horas. Então, o que faltou é o minutos. Então, eu pego 9,9, retiro o 9, vai ficar só 0,09, que eu vou multiplicar pelo número de minutos que tem uma hora, que é 60. Então, 0,09 multiplicado por 60 dá 54, o quê? Minutos, tá? Então, ó, na minha fórmula vai ser tempo, que é, né, 9 horas e 54 minutos, ok? É complicado? É um pouquinho, nem tanto, tá bom? Ó,
Por hoje é só, né? Obrigada por me acompanharem. Realize os exercícios que está proposto a seguir e, na dúvida, me chame no WhatsApp. A gente pode fazer uma videoconferência, tirar dúvidas por texto, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês, lembre sempre disso. Tem exercícios na apostila, para quem quiser estar fazendo, pode também estar fazendo, tá bom? Então, assim, mas os de hoje são os exercícios que estão aqui, ó, a seguir, que eu vou mandar em PDF, tá? Junto com o arquivo que foi explicado agora nesse momento. Então, gente, ó, tchau, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.